milhares contra o mundo. Primeiro tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, enviamos as nossas saudações, os nossos cumprimentos a todos os doentes, de modo particular nesta situação de pandemia, mas a todos que o Senhor visite, que o Senhor, com a sua Mãe Santíssima, a todos conforte, dê força para superar as dificuldades do momento presente. Rezamos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada e mantida pelo sacrifício, pelo amor, pela dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste dia em que saudamos então todos os doentes, celebramos na igreja um grande santo, Santo Ambrósio, bispo de Milão. Santo Ambrósio nasceu no ano 340, portanto no século IV. Foi fazer os seus estudos de lawyer, de advogado para Roma, e iniciou a sua carreira de magistratura. E quando foi deslocado para Milão, andava-se a preparar para ser batizado. A comunidade tinha algumas dificuldades em encontrar um bispo, e naquela altura havia eleições entre todos os batizados. E como nós, quando celebramos um santo, celebramos o aspecto da santidade de Jesus Cristo, que nós devemos imitar e que os santos imitaram em perfeição, por isso os veneramos, porque eles souberam traduzir na sua vida as propostas que Jesus Cristo nos fez de caminho para o Pai. E estando o povo naquela discussão, estando a igreja com os padres, com toda a gente, ele usa a palavra não sendo sequer batizado. E falou tão bem, porque estava-se a preparar para o batismo, falou com tanta força que o povo começou a gritar Ambrósio, bispo de Milão. E foi ordenado bispo neste dia 7 de dezembro. E por isso a igreja colocou neste dia o seu dia, não o dia da sua morte, que foi o dia 4 de abril de 397, mas sim o dia da sua ordenação. Como o Papa João Paulo II, também o dia em que é venerado, 22 de outubro, é o dia da sua nomeação como Papa. E neste dia de Santo Ambrósio rezamos o Salmo 30. O Salmo 30 é uma oração de súplica, confiantes de alguém que está aflito. E é nesta súplica o salmista pede a Deus que o livre de uma situação de angústia, de aflição, e diz assim o salmista: Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos ao Senhor em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim, sois vós a minha rocha, a minha fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel.
detestais os que adoram deuses falsos. Quanto a mim, é ao Senhor que eu confio. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhaste para as minhas aflições e conheceste as angústias da minha alma. Não me entregaste entre as mãos dos inimigos, mas colocaste-me os meus pés em lugar plano. Tende piedade, ó Senhor, estou sofrendo, os meus olhos se turvam de tristeza, o meu corpo e minha alma definham, minha vida se consome em amargura e se ecoam os meus anos em gemidos. As minhas forças se esgotam de aflição e até os meus ossos pouco a pouco se desfazem. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Inclinai, ó Senhor, o vosso ouvido para mim, apressai-vos em socorrer-me. A leitura breve é tirada do livro de Isaías nesta manhã e é um convite do profeta Isaías a olharmos para o futuro naquela altura, para a vinda do Messias. Diz assim o profeta Isaías: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Hoje que celebramos Santo Ambrósio, um grande bispo da cidade de Milão, Itália, com aquela história peculiar de ser recomendado como bispo, não sendo sequer ainda batizado. Foi batizado, recebeu todos os sacramentos e depois foi sagrado bispo neste dia 7 de dezembro. E vivendo este advento, o profeta Isaías convida-nos a caminhar. É assim como no advento, simbolizando o Antigo Testamento, que nos prepara para o Natal. Vamos então preparar o nosso coração para o Natal. E hoje temos um texto magnífico de Santo Ambrósio, bispo de Milão, e é um conselho a quem fala de Deus, aos bispos, aos sacerdotes, aos cristãos, a todos os batizados. Quem fala de Deus tem que se inspirar, e diz assim: o encontro de tuas palavras inspire confiança ao povo. Que quem nos ouve veja que as nossas palavras têm significado na nossa vida, inspiram confiança, transmitem aquilo em que acreditamos. E é isto que Santo Ambrósio nos diz hoje. Recebeste o munus sacerdotal e, sentado à polpa da igreja, governas a barca em meio às ondas. Segura bem o leme da fé, para que as fortes procelas do mundo não te perturbem. O mar é, na verdade, grande e vasto, mas não temas, ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável, diz no Salmo 23, versículo 2. Por isso, não é sem razão que, entre tantas agitações do mundo, a Igreja do Senhor, edificada sobre a pedra apostólica, permanece firme e contra o ímpeto das águas te apoias sobre inabalável fundamento. É batida pelas ondas, mas não abalada. E embora muitas vezes os elementos deste mundo a sacudam com grande fragor, mas também corre pelos rios, sobretudo pelos rios dos quais se diz:
levantar os rios as suas vozes, diz no Salmo 92, versículo 3. São os rios que brotam do coração daqueles que beberam a água de Cristo e receberam o Espírito de Deus. Quando transbordam de graça espiritual, esses rios levantam a sua voz. Há também um rio que corre para os seus santos, como uma torrente. Existe ainda o ímpeto do rio que alegra a alma tranquila e pacífica. Quem receber da plenitude desse rio, como João Evangelista, Pedro e Paulo, levanta a sua voz. É do mesmo modo que os apóstolos difundiram até aos confins da terra, como num manto harmonioso, a voz da pregação evangélica. Assim, o que receber a plenitude desse rio começa a anunciar o Evangelho do Senhor. Santo Ambrósio, já no século IV, quase que anuncia a situação da igreja em que vivemos. A igreja, que é santa por causa da santidade de Jesus Cristo, e santa também por causa de todos aqueles que viveram a santidade na sua vida, mas também muito pecadora. E o lado pecador dos batizados, dos cristãos, envergonha-nos. Envergonha a igreja de Jesus Cristo. Mas agora o cristão deve pensar o que é mais forte na igreja: o pecado dos batizados, nosso pecado, ou a graça, a santidade de Jesus Cristo. E é disto que Santo Ambrósio fala. Então, nesta manhã, rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Chegam à vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, para que possamos celebrar de coração puro o grande mistério da encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, neste dia de Santo Ambrósio, e em que nós olhamos para a Igreja santa por causa da santidade que Cristo nos traz, nos transmite, e pecadora por causa do pecado dos batizados. E vamos ficar com o cântico Nossa Senhora das Dores, um cântico tão cantado no Alentejo, no sul de Portugal, num ritmo que muitos do resto de Portugal não está muito habituado. O norte é mais, as músicas são mais vivas. Senhora das Dores. Fiquemos então nos braços da Senhora das Dores, que sofre por causa do nosso pecado, dos nossos erros.